Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 31 de agosto, encerrando o mês de agosto, segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Nos é proposto hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos do 16 ao 30. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Aqui Jesus se apresenta como o Messias, não de uma maneira clara, mas preparando aquele povo. Lembremos que ele está na sua cidade de origem. A maioria das pessoas que estavam na sinagoga o conheciam. Provavelmente, grande parte era parente de Jesus, pertencia à sua família. Que não viam em Jesus, porque conheciam a sua origem, filho de José e de Maria, portanto, não viam em Jesus o esperado, o Messias, o Salvador do mundo. Porém, ele pega um trecho do profeta Isaías que revela justamente o esperado, o Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim. Quem? O Messias. Porque ele me consagrou com a sua unção, para anunciar a boa nova, o Evangelium, o Evangelho aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos do pecado, aos cegos a recuperação da vista, aqueles que, no primeiro momento, creem no Pai, fazem o pacto, fazem aliança com o Pai, mas depois, ao longo da sua trajetória, se perdem e se tornam cegos na fé. Não conseguem mais enxergar a ação de Deus através dos profetas. Ficam presos às suas leis e tradições, se tornam cegos. Para libertar os oprimidos. Oprimidos de quê? Da lei. Lembremos que a lei criada pelos fariseus, mediante a sua interpretação das Escrituras, era uma lei que escravizava principalmente os pobres e os excluía do convívio social.
Vamos nos recordar de algo importante. Estamos falando de uma sociedade teocrática. Deus e a religião é o centro da vivência social. Aquele que é considerado maldito ou pecador é banido do convívio social. Lembremos dos cegos, dos coxos, paralíticos, dos surdos, os endemoniados, os leprosos. Essas pessoas eram vistas como malditas ou então porque estavam sendo castigadas por algum ato que elas cometeram ou seus pais cometeram. Portanto, eram pecadores. E eles eram banidos do convívio social, viviam à margem da sociedade. Portanto, estamos falando de uma sociedade onde a religião é o centro da vivência social. Uma pessoa que não se enquadra nisso, ela é expulsa do meio da comunidade, da sociedade. Ela vive à margem. Aqueles que viviam, entre aspas, no pecado, porque não tinham recursos para oferecer sacrifícios no templo, viviam à margem da sociedade. E aí eles não tinham como comprar mercadoria e vender sua mercadoria. Vocês imaginem como é que essas pessoas recorriam a alguma forma de viver. Portanto, elas eram banidas do convívio social. Elas não podiam comprar alimentos e não podiam vender os seus produtos. Portanto, elas se tornam oprimidos. Porque o rico, se ele cometesse algum deslize, algum pecado que o tornasse impuro, no outro dia ele ia no templo oferecer sacrifícios. Estava livre. Voltava ao convívio social. E os pobres que não tinham dinheiro para isso, como é que eles faziam? Portanto, eles se tornavam oprimidos pela lei. E para proclamar o ano da graça do Senhor. Que ano da graça é esse? É o Kairos. O tempo da graça, o tempo da manifestação de Deus no meio dos homens, que se instaura através do evento Jesus Cristo. Jesus de Nazaré no primeiro momento, depois Jesus o Cristo. Lembremos que para os gregos haviam dois tipos de definição de tempo. O primeiro é o Cronos, daí que vem o tempo cronológico, o tempo que nós conhecemos. E o tempo do Kairos, o tempo da manifestação de Deus na vida dos homens. É deste tempo que Jesus fala, proclamar o ano da graça do Senhor. E é interessante que ele mesmo vai ler esse trecho, fechar o rolo e dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Por quê? Ele estava no meio deles, ele está no meio de nós. Portanto, cumpriu-se a Escritura proferida através do profeta Isaías. O tempo da graça chegou, o tempo da libertação chegou, o tempo da cura chegou, porque o Messias está no meio de nós e continua no meio de nós, mesmo depois de 2000 anos. Portanto, agradecemos a Deus por tão importante graça que Ele nos concedeu. Seu Filho amado, seu Melquior, aquele que é o amado do Pai. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.